Olá, gente. Vamos lá, pessoal do terceiro ano, galera do terceiro ano, galera bonita do terceiro ano. A nossa aula de matemática 2, certo? É a segunda aula dessas gravações, dessas aulas online, mas nós temos, seria o livro 2, a aula 8, é a última aula desse livro, tá? Então peguem um livro aí que a gente vai precisar que vocês acompanhem o livro, até porque não tem muito sentido vocês assistirem a aula sem o livro, até porque nós temos a resolução de questões, tá? Beleza? Então, vamos em frente. Olha só, o título da aula é Geometria Plana, né? Triângulos retângulos notáveis e pontos notáveis de um triângulo. Alguns detalhes que nós precisamos saber sobre retângulos, triângulos retângulos e alguns pontos notáveis. Vocês vão observar que a maioria das questões vocês vão precisar de pouco cálculo e muita informação. Então, para quem gosta de informação, é bom ler, dar uma lida no material que vocês têm aí. Tem um resumo legal, a gente vai acrescentar uns detalhes para vocês, mas com certeza vão aparecer alguns cálculos também, tá? Então, veja só, o quadrado e a sua diagonal para a gente ter um primeiro triângulo retângulo notável. Veja, quando você traça uma diagonal em um quadrado, você cria dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos são isósceles. Veja só, porque se eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. Então esses dois lados, que são os dois catetos desse triângulo retângulo, são iguais e eles são isósceles. Então, os dois lados iguais significa que o triângulo é isósceles. E também ele tem dois ângulos iguais, seria esse ângulo e esse de 45, como a gente colocou ali. E a diagonal, ela passa a ser a hipotenusa desse triângulo, certo? E ele mede a raiz de 2, certo? Onde A seria o lado desse quadrado, tá? Você pode deduzir isso aqui usando o teorema de Pitágoras, ou lembrando da fórmula, a diagonal do quadrado é a raiz de 2 ou L raiz de 2, que é bastante comum se usar A ou L, tá? Ok? Bom, um outro triângulo retângulo notável, um triângulo equilátero em uma altura. Quando você traça a altura de um triângulo equilátero, lembrando que o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais, que a gente chama aqui de L maiúsculo. Quando eu traço a diagonal, eu divido esse triângulo em dois triângulos retângulos iguais, certo? Congruentes. Aí, a hipotenusa desse triângulo retângulo passa a ser L, um dos catetos é L sobre 2 e o outro cateto é a própria altura, certo? Usando o teorema de Pitágoras, você deduz que a altura é L raiz de 3 sobre 2, certo? Que é um valor bastante conhecido, beleza? Lembrando que se esse triângulo é equilátero, ele tem os três lados iguais, mas ele também é chamado de equiângulo, não é? Porque nós vamos ter um triângulo com os três lados, os três ângulos iguais, 60, 60 e 60. Quando a gente traça essa altura, ela também é bissetriz. Então esse ângulo aqui é de 30, esse aqui é de 60 e aqui um ângulo de 90 graus, certo? Por isso que eu coloquei ali, criam-se dois triângulos retângulos, ficou bem esquisito com esse cedilha, não tem nada a ver, escalenos e com os ângulos de 30, 60 e 90, tá? Que inclusive tem aquela dica que a gente deu para vocês, que ó, se essa hipotenusa aqui é L e esse ângulo é 30, o lado oposto é a metade da hipotenusa, né? Então é L sobre 2, a gente já tinha visto aqui. E aqui é L que multiplica a raiz de 3 sobre 2, ou seja, é a metade vezes a raiz de 3. Então essa dica já foi dada antes. Beleza? Agora, os pontos notáveis de um triângulo. Nesse caso, é importantíssimo a gente ver o seguinte. O que é um desses pontos notáveis, nós vamos ter mediana, mediatriz, bissetriz e altura, são as quatro noções, definições que nós vamos ter entes do triângulo, e o ponto de encontro deles, qual o nome, o que é que significa, como é que ele se comporta. Então, veja só, mediana é o segmento de reta que liga um vértice desse triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Por exemplo, a mediana relativa ao vértice A, ela parte de A e vem para o ponto médio que a gente chama de M, desse lado BC, certo? E aí, observe que se existem três vértices, existem três medianas, e aí ela se encontra em um ponto, certo? Esse ponto é chamado de baricentro, ou também chamado de centro de gravidade,
tá? É exatamente isso que torna o triângulo estável, tá? É também chamado de ponto G. E ele tem uma característica, ele divide essa mediana em 3 partes da seguinte forma, sendo que 1/3 é essa parte próxima dos lados e 2/3 é a parte que liga o ponto ao vértice, tá? Então ele fica mais perto do lado e mais distante do vértice, beleza? Ok? Bom, bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta com origem em um dos vértices que divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice. O ponto de encontro das três bissetrizes chama-se incentro e representa o centro de uma circunferência inscrita no triângulo e fica à mesma distância dos 3 lados. É o raio da circunferência. Então, bissetriz divide o ângulo ao meio, certo? Então, ó, essa bissetriz aqui, ó, que vem de A até esse ponto, que não precisa ser a metade desse lado, ela tem que dividir o ângulo ao meio, divide esse ângulo aqui em 2 partes iguais. Digamos que aqui era 60 graus, ficaram 30 e 30. Quando elas se encontram, é chamado de incentro, certo? E observe que o incentro é o centro da circunferência inscrita, daí o nome incentro, incentro inscrita, tem tudo a ver. Então, uma circunferência inscrita, uma circunferência que está dentro desse triângulo, tem como raio essa distância daqui para cá, ó, a distância do centro para os lados. Então, o incentro fica à mesma distância dos 3 lados, certo? Mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é a reta perpendicular a um lado do triângulo, traçado pelo seu ponto médio. Veja, você tem, digamos que esse aqui seriam os pontos médios, aí você traça uma reta que passa perpendicularmente a esses pontos, então ela forma 90 graus, tanto dentro quanto fora, tá? As 3 mediatrizes de um triângulo se encontram em um ponto chamado de circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Então, circuncentro tem a ver com circunferência circunscrita. Veja que os nomes têm a ver. Incentro, circunferência inscrita. Circuncentro, circunferência circunscrita, que é aquela circunferência que está por fora. E olha só, e passa pelos vértices dos triângulos e fica a mesma distância desses 3 vértices. Então, essa distância é o raio da circunferência. Então, a distância daqui para esse ponto, do centro para esse ponto e do centro para esse outro ponto, significa que é o raio, tá? O raio da circunferência circunscrita. Geralmente a gente usa como um raio, um R maiúsculo. E a última é chamada altura. A altura é o segmento de reta perpendicular ao lado do triângulo. Então, quando eu traço essa altura aqui, por exemplo, ela sai desse vértice e forma 90 graus com o lado oposto, tá? É traçado pelo vértice oposto. Então, o ortocentro é o ponto de encontro que intercepta as 3 alturas relativas a um triângulo. Então, isso aqui é chamado de ortocentro e não há uma característica, uma observação tipo, ele fica próximo a um dos lados, fica próximo dos vértices. Não, o ortocentro é o que tem a menor característica possível. Só recapitulando rapidamente, o circuncentro ele fica próximo, ele representa o raio, ele fica a mesma distância dos vértices do triângulo, e o incentro fica a mesma distância dos lados, tá? Então vamos para as questões. Olha só, essas questões elas estão lá na página 28, como vocês podem observar aí no livro de vocês. Eu coloquei a questão aqui para a gente discutir. Olha só, é uma questão inclusive do Enem. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas nas figuras. As ruas com nomes e letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidera a largura das ruas. Por exemplo, para você sair da rua A para ir para a rua B, você pode andar por aqui. Você pode, para ir para a rua 2, você pode andar daqui para cá e depois descer direto. Ou você pode descer direto e vir para cá. O percurso vai ser o mesmo. Veja que se você quer sair da rua A e vir para a rua 2 aqui, você pode vir para cá e descer. Ou pode descer para cá e depois andar mais esse quadradinho. Bom, a família pretende que esse imóvel
tem a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. O consultório do pai na rua 2 com a rua E. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, com base nesse dado, o imóvel que atende às pretensões da família deverá se localizar no encontro das ruas. Olha só, vamos lá. A rua 6 com a rua E. A rua 6, isso aqui, com a rua E, seria esse ponto. Perfeito? O consultório do pai fica na rua 2 com a rua E. Então, rua 2 com a rua E. 2 com E vai ficar aqui. Certo? Então, nós temos um ponto aqui e um ponto aqui. E a escola das crianças fica na rua 4 com a rua A. A rua A com a rua 4 aqui em cima. Então nós temos um triângulo com um ponto aqui e um ponto aqui. Então, para comprar uma casa e ela ficar numa posição que fique a mesma distância desses três vértices desse triângulo, porque quando você montar isso, dá um triângulo, para ficar na mesma posição seria o que nós chamamos de circuncento, né? Você teria uma circunferência aqui circunscrita a esse triângulo, ele ficaria aqui no meio, certo? Então observe que a melhor posição é exatamente na rua 4 com a rua D. A rua 4 aqui com a rua D. Isso aqui vai ficar basicamente a mesma distância dos três vértices, que seria o que a gente chama de circuncento. Você teria que traçar as mediatrizes e elas vão se encontrar nesse ponto. Então é uma questão que tem a ver com essa posição, com essa informação e que não tem cálculo. Beleza? A segunda questão, nós temos aí, é uma questão que está no livro, tá? Eu vou ler a questão para vocês e vocês observam aí. Mas a forma de resolver é bem simples também. Algumas ruas da cidade de Buenos Aires, na Argentina, formam triângulos como mostrado no destaque a seguir. Então nós temos aí a figura mostrando esse triângulo, tá? Dá a impressão de ser um triângulo retângulo, a gente não pode afirmar. Uma antena de celular deverá ser instalada no interior dessa região triangular, de forma que fique equidistante das três ruas. O ponto no qual a antena deve ser instalada é denominado... Bom, observe o que aqui diz a questão. Ele quer que esse ponto fique à mesma distância das três ruas. Então, para ficar à mesma distância das três ruas, significa que ele teria que ser o incentro, ou seja, teria que ser o ponto de encontro desses, como é que eu vou te dizer, tem uma circunferência inscrita e você vai ter que ter o raio dessa circunferência aí dentro, tá? Ok? Então, seria o incentro, que é a letra C, tá? Observe lá que a característica principal do incentro é estar à mesma distância dos lados, que é o que diz a questão aqui. Ficar no interior dessa região triangular de forma que fique equidistante dos três lados, ou seja, a mesma distância dos três lados. Letra C seria o incentro, tá? Ok? Agora, vamos para a terceira questão, né? Então, na terceira questão nós vamos ter realmente um cálculo para ser feito. E aí nós vamos ter a questão da seguinte forma. Convenciona-se que o tamanho dos televisores de tela plana e retangular é medido pelo comprimento da diagonal da tela, expressa em polegadas. Define-se a proporção dessa tela como sendo o quociente do lado menor pelo lado maior, também em polegadas. Essas informações estão dispostas na figura. Então nós temos aqui o lado maior, a diagonal e o lado menor, certo? Bom, suponha que Eurico e Ricardo tenham televisores como dado na figura e de proporções 3:4. Sabendo que o tamanho do televisor de Ricardo é 5 polegadas maior que o de Eurico, assinale a alternativa que apresenta corretamente quantas polegadas o lado maior da tela do televisor de Ricardo excede o lado correspondente ao televisor de Eurico. Certo? Então, esse tipo de questão pode ser feito da seguinte forma. Observe que, vamos imaginar
um triângulo. Veja aqui, se a gente observar o lado menor, o lado maior e a diagonal, nós temos um triângulo retângulo. Aí vamos imaginar que a proporção da TV seria 3 por 4, ou seja, um cateto é 3, o outro seria 4, a diagonal seria 5, né? Certo? A diagonal seria exatamente 5. Aí, observe o seguinte: se eu tenho 3, 4 e 5, 3, 4, 5 seria aqueles números pitagóricos. Então, ele diz que o tamanho do televisor do Ricardo é 5 polegadas maior, então a diagonal dele seria maior. Se essa diagonal 5 eu somo mais 5, dá 10. Isso significa que eu posso deduzir que os outros dois lados vão ser 8 e 4, que seriam 8 e 6, que seria o outro teorema de Pitágoras, digamos assim, certo? Então, se esse lado é 4 e o outro é 6 e o outro é 8, então significa que seria 4 vezes maior. Então seria a letra C. Mas a gente pode fazer isso utilizando o seguinte, veja. Ó, terceira questão. Nós temos o seguinte: nós temos um triângulo retângulo onde nós temos 3 e 4. Por dedução, nós sabemos que o outro, a diagonal é 5 e é a diagonal que determina as polegadas, não é isso? Beleza. Agora, o outro televisor, ele tem 5 polegadas a mais, então ele seria dessa forma. Bom, seria 5 mais 5, ou seja, ele tem 10. Para ele manter a mesma proporção, ele teria que ter 6 em um vértice, em um cateto, e 8 no outro. Então, significa que esse lado, o lado maior, aumentou 4. Era 4, passou a ser 8. Ok? Então, observe que dá para você fazer essa dedução e a resposta é a letra C. A gente pode fazer dessa forma. Ou então, observar que todos esses números, eles mantêm uma proporção. Veja, esses lados aqui vão ser, a hipotenusa desse triângulo vai ser 5 vezes um determinado valor. Aqui vai ser 4 vezes o lado maior igual a uma constante, um determinado valor. E o outro vai ser 3 vezes, ou seja, eles mantêm os números pitagóricos. Nesse caso, seria tudo vezes 2, né? 2 vezes 5, 2 vezes 4 e 2 vezes 3. Isso vai nos ajudar a resolver a quarta questão, certo? Vamos ver a quarta questão. Bom, quando a dimensão da tela de uma TV é indicada em polegadas, tal valor se refere à medida da diagonal do retângulo que representa a tela. Considere uma TV retangular de 16 polegadas e outra de 21 polegadas. Se as telas das duas TVs são retângulos semelhantes, então a área da maior tela supera a menor em aproximadamente. É uma questão parecida com essa, mas tem a ver um pouco com essas proporções, mas a gente vai fazer um pouco mais de cálculo, tá? Observe o seguinte. Ó, nós temos que a TV ela teria umas dimensões assim. Vamos chamar de X e Y a TV menor. Então, a gente pode dizer aqui, ó, traçando a diagonal, que 16 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque isso, na menor, que está dizendo aí, ó, ela tem 16 polegadas. E a maior, como é que seria a maior? Certo? Como é que seria? Se elas são proporcionais, significa que aqui eu vou ter k vezes x e aqui k vezes y. Lembrando da questão anterior, que ele mantém uma proporção. Tá legal? Certo? Então, essa diagonal seria 21 ao quadrado, que é igual a kx ao quadrado, mais ky ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter 21 ao quadrado, vou deixar para resolver isso depois. Então, aqui a gente vai ter k ao quadrado vezes x ao quadrado, mais k ao quadrado vezes y ao quadrado. Colocando esse k ao quadrado em evidência, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que nós sabemos que é 16 ao quadrado. Observe lá em cima. Então, nós vamos ter 21 ao quadrado igual a k ao quadrado, e isso daqui é exatamente 16 ao quadrado, certo?
Então, se eu isolar esse K ao quadrado, nós vamos ter 21 ao quadrado dividido por 16 ao quadrado. Ou, posso deixar... Bom, vamos deixar isso aqui e a gente faz a resolução no final. Eu posso fazer essa divisão ou até achar a raiz quadrada para achar quanto é esse K. Mas dá para a gente fazer isso até o final. Veja só. A área da menor seria x vezes y. E como é que é a área da maior? A área da maior vai ser kx vezes ky. Então o que é que vai acontecer? A área da maior vai ser k ao quadrado vezes x vezes y. E x vezes y é essa área da menor, né? Então a área da maior vai ser uma proporção também, k ao quadrado vezes a área da menor, que é exatamente isso que a gente quer achar. Agora, quanto vale esse k ao quadrado? A gente viu ali que é 21 ao quadrado sobre 16, tá legal? Então, vezes a área da menor. E eu posso fazer o seguinte, ó, posso dividir 21 por 16 e elevar ao quadrado. Isso tudo vezes a área da menor. E no final das contas a gente vai ter o seguinte, ó. Quando eu dividir 20 por 16 e elevar ao quadrado, vai dar 1,72 vezes a área da menor. Se é 1,72, isso aqui é a mesma coisa que 172%. 172% significa que aumentou 72%. E 72% é a letra C de Chechênia. Ok? Valeu? Em pé.